No estudo de hoje, conheceremos um pouco sobre Wilhelm Maximilian Wundt, filho de pastores luteranos alemães, com aprendizado na área de humanidades. Wundt, em 1855, tem uma formação pela Universidade de Heidelberg. Em 1856, Wundt finaliza o doutorado em filosofia. É importante salientar que ele começou a estudar medicina em Tubinga, porém, ficou evidente que ele não tinha inclinação alguma para a medicina e especializou-se em fisiologia. Wundt também teve um importante envolvimento com a política. Ele se engajou não só no movimento para a educação dos operários, mas foi envolvido cada vez mais nas discussões políticas, o que levou a se eleger em 1866 pelo Partido Progressista como membro do Parlamento de Baden. 2 anos depois, se afastou da política para se dedicar exclusivamente à vida acadêmica. Wundt, conhecido como pai da psicologia experimental, trouxe contribuições de grandes importâncias para a área, as quais foram e ainda são estudadas por profissionais do mundo inteiro. O jovem se esforçou nos estudos e conseguiu sua formação universitária aos 19 anos. Médico, filósofo e psicólogo alemão, é considerado um dos fundadores da psicologia experimental. Entre as contribuições que o fazem merecedor desse reconhecimento histórico está a criação do primeiro laboratório de psicologia no Instituto Experimental de Psicologia em 1879, onde os primeiros psicólogos adquiriram competência para os primeiros trabalhos experimentais no estudo da mente. O seu laboratório foi palco de muitas experiências de estudiosos que replicaram o mesmo laboratório em outros países. Os seus estudos foram concentrados na experiência do sujeito, principalmente na área de concentração e percepção. Sua preferência foi pelo estudo de experiência imediata, em uma busca pela introspecção. Para ele, a introspecção é o lado das pessoas analisarem os seus estágios mentais, tendo consciência deles. Wundt tinha como objeto de estudo a consciência e como método a introspecção. Os estudos feitos por Wundt foram férteis e abundantes. À medida que a ciência se desenvolvia, o laboratório e as publicações de seus integrantes tornavam-se cada vez mais produtivos. Wundt definia a psicologia como a ciência da mente, da experiência consciente do homem, ou seja, a consciência. O sucesso e o impacto de Wundt na expansão da psicologia parecem hoje inegáveis. Diversos tipos de estudos, utilizando diferentes metodologias, têm revelado a enorme extensão de sua influência, que abrange desde os Estados Unidos até países com uma pouca tradição acadêmica. As ideias e descobertas de Wilhelm Wundt passaram a ser publicadas em livros que se tornaram referência bibliográfica e como exemplo deste livro é o de Princípios da Psicologia Fisiológica, que relata os métodos experimentais utilizados pela primeira vez por Wundt com o intuito de estudar a experiência consciente imediata sob condições controladas em laboratório. Para Wundt, a psicologia era uma ciência intermediária entre as ciências da natureza e de cultura. Wilhelm Wundt também contribuiu para a psicologia social, que estuda os comportamentos em sociedade causados por interações entre pessoas e a partir de suas linguagens e seus hábitos culturais. Wundt foi importante porque ele estabeleceu campos de estudos, colocou o comportamento humano, nossos pensamentos e emoções em lugar único e específico, facilitando assim os estudos da psique humana.
Como um médico, naturalmente, Wundt seria orientado pelas evidências observáveis necessárias para que um conceito seja aprovado como método científico. Portanto, o desejo de ser chamado como psicólogo o fez deparar-se a uma época dificilmente de se explicar aquilo que de fato se passava na cabeça ou na mente de alguém. Aquilo que a dissecação de um cérebro de um cadáver não poderia explicar por si só. Wundt diz que as sensações, os sentimentos seriam as duas formas básicas de experiência humana, postulando ainda que, para que fossem observadas, seria necessário um exame mental experienciado ou autoexame dos estados mentais, que por ele era chamado de introspecção. A sensação seria o resultado da comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos do sentido do sistema nervoso periférico, ou seja, os impulsos e os resultados da estimulação do tato, paladar, visão, audição atinge o cérebro e aí sim, por sua vez, se sente algo. O sentido para Wundt já estaria ligado ao que se percebe na experiência imediata, ou seja, o prazer e o desprazer, a tensão e o relaxamento, e a excitação e a depressão. Para o filósofo e psicólogo, as emoções poderiam englobar um conjunto de percepções fisiológicas que acompanham por si só a própria experiência. Wundt defendia a psicologia como a ciência da mente, analisava os compostos e complexos conscientes a partir de elementos ou unidades, sensações, conteúdo objetivo da experiência imediata e sentimentos ou afetos. As sensações poderiam ser classificadas de acordo com a modalidade sensorial em que são recebidas. Além disso, tem a qualidade e a intensidade, portanto, possui medida. Afetos e sentimentos, segundo a teoria tridimensional de Wundt, transmitiam entre as sensações e suas mais diferentes combinações, respeitando modelos de sentimentos estabelecidos por 3 pares dicotômicos: agradável, desagradável, tenso, descontraído, excitado e calmo. Para Wundt, a mente executa uma síntese química mental que se processa através da associação que se realiza de 3 formas: pela fusão, onde os elementos combinados aparecem sempre juntos, como é o caso da nota musical; pela assimilação, que é também uma combinação de elementos e que nem todos estão presentes do consciente. Quando se vê uma casa, por exemplo, podem não estar presentes na consciência as figuras que compõem aquela casa: triângulo, retângulo, quadrado. Como na fusão, essa combinação gera um produto novo, que não é resultado da simples soma dos elementos. A terceira forma é chamada complicação, em que se reúnem elementos de diferentes modalidades e sentidos, a noção do sabor e da temperatura. É possível que o autor tenha considerado as proposições de Aristóteles sobre contingência, semelhança e contraste. A conscientização ou voluntarialismo, segundo Wundt, é uma combinação de complexos que envolve as sensações e os aspectos subjetivos, emoções, volições, intelecções. O principal processo de conscientização é a atenção, o que torna o campo consciente mais nítido que o fundo no processo denominado aspersão. Utiliza esse termo na mesma acepção de Leibniz: perceber claramente mediante o reconhecimento ou identificação do material percebido como pré-existente na memória. O materialismo científico também esteve com Wundt, buscando a relação entre os fenômenos psíquicos e fisiológicos, entre mente e corpo. Os processos mentais e os processos corporais e fisiológicos decorrem paralelamente, sem interferência mútua. Psicologia social. Para esse autor, o método experimental é o adequado à investigação dos processos básicos, como a sensação e a associação, mas somente a observação deve ser usada para compreender os processos mentais superiores. Esta, por sua vez, deve ser realizada através do estudo dos produtos ou artefatos culturais da vida social, arte, linguagem, hábitos culturais, ética e etc.
O aspecto social de seus trabalhos, a contragosto seu, foi relegado a um segundo plano, mas a sua obra, Psicologia Popular, 10 volumes, contém análises detalhadas da linguagem humana, hoje psicolinguística, em 2 volumes, 3 volumes sobre cultura, intitulados Psicologia dos Mitos e Religião, um volume sobre cultura e história, intitulado Antropologia, um sobre ética e lei, o que hoje corresponderia aos estudos da psicologia forense, e um volume sobre a psicologia da arte, verdadeiro manual de procedimentos dessa observação. Segundo Fá, uma moderna revisão dessa obra identifica sua influência na também emergente ciência social da época. Ainda segundo ele, é relevante para a compreensão da psicologia moderna a compreensão dos motivos de Wundt para a separação da psicologia social da experimental e os segmentos que estas proposições constituíam.